Você já reparou que muitas casas antigas do Brasil simplesmente desapareceram? Nosso país já teve uma enorme diversidade de estilos arquitetônicos, refletindo a cultura, o clima e os materiais disponíveis em cada época. Mas, com o tempo, essas construções caíram em desuso e hoje são raridade, substituídas por prédios modernos e métodos mais práticos. Neste vídeo, vamos explorar 10 estilos de casas brasileiras que não são mais construídos hoje. Desde os tradicionais sobrados coloniais até as charmosas vilas operárias, cada uma dessas casas tem uma história fascinante. E fique ligado, a casa número 7 vai te surpreender. Poucas pessoas conhecem essa técnica de construção, mas ela representa uma parte importante da nossa história. Então, bora embarcar nessa viagem no tempo e descobrir o que fez essas casas desaparecerem? 1. Sobrados coloniais. Símbolos da arquitetura colonial, os sobrados portugueses dominavam os centros históricos de cidades como Salvador, Ouro Preto e Paraty. Com fachadas simétricas, varandas de ferro e janelas altas, essas construções eram feitas para resistir ao tempo. No entanto, o crescimento das cidades e a mudança nos padrões de moradia os tornaram cada vez mais raros. Hoje, restam apenas alguns preservados como patrimônio histórico, enquanto muitos foram demolidos para dar lugar a prédios modernos. 2. Casas de pau a pique. A simplicidade que resistiu ao tempo. Uma das técnicas mais antigas do Brasil, o pau a pique consistia em uma estrutura de madeira preenchida com barro. Barata e acessível, essa construção foi amplamente usada no interior do país. Apesar de sustentáveis, essas casas eram vulneráveis à umidade, cupins e ao passar do tempo. Com o avanço da alvenaria, foram gradualmente substituídas e hoje são vistas apenas em comunidades rurais e em projetos de resgate histórico. 3. Casas de taipa de pilão. Engenharia rústica de outrora. Parecida com o pau a pique, mas muito mais resistente, a taipa de pilão foi uma técnica usada em fazendas e engenhos durante o período colonial. Sua construção exigia força e paciência, com camadas de barro compactadas em grandes formas de madeira. O resultado era um material sólido e durável, mas com o tempo, a demora no processo e o surgimento de alternativas mais rápidas fizeram essa técnica cair em desuso. Hoje, essas casas são relíquias de um Brasil que poucos conhecem. 4. Chalés de madeira europeus. O charme serrano que sumiu. Inspirados na arquitetura alpina, esses chalés foram muito populares em cidades serranas, como Campos do Jordão e Gramado, trazidos pelos imigrantes alemães e suíços. Feitos de madeira maciça, eram charmosos e acolhedores, perfeitos para regiões mais frias. Porém, com o tempo, o alto custo da madeira e a busca por materiais mais modernos fizeram esse estilo desaparecer. Hoje, poucos exemplares originais ainda resistem, mas são raridade no cenário urbano. 5. Casas de azulejos portugueses. Um brilho que desapareceu. Antigamente, caminhar pelas ruas de cidades como São Luís e Recife era como ver uma verdadeira galeria de arte a céu aberto, com casas cobertas por azulejos coloridos importados de Portugal. Esses azulejos protegiam contra o calor e a umidade, além de serem visualmente impressionantes. Mas, com o tempo, o alto custo desse acabamento e a preferência por materiais mais simples e neutros levaram à sua extinção. Hoje, as poucas que restam são verdadeiros tesouros arquitetônicos. 6. Bangalôs Art Deco. O luxo que a modernidade engoliu. Nos anos 1920 e 1940, o Art Deco influenciou tudo, da moda à arquitetura, e os bangalôs desse estilo se tornaram um símbolo de status. Com linhas geométricas, curvas elegantes e grandes janelas, essas casas eram sinônimo de sofisticação. Mas o crescimento urbano
e a busca por edificações mais altas e funcionais decretaram seu fim. Muitas foram demolidas e substituídas por prédios e casas minimalistas, deixando poucos exemplares espalhados pelo Brasil. 7. Casas de estuque, o estilo que poucos conhecem. Essa é uma das técnicas de construção mais desconhecidas do Brasil. Muito usadas no Sul, especialmente por imigrantes italianos, as casas de estuque combinavam madeira e gesso para criar uma estrutura leve e eficiente. No entanto, o material não resistia bem ao tempo e exigia constantes reparos. Com o surgimento da alvenaria, essa técnica foi rapidamente abandonada e hoje quase ninguém se lembra que essas casas existiram. 8. Vilas operárias. A vida dos trabalhadores de outra época. No auge da industrialização brasileira, grandes fábricas construíram vilas operárias para abrigar seus funcionários. Eram conjuntos de pequenas casas padronizadas, feitas para oferecer moradia acessível perto do trabalho. Mas, conforme as cidades cresceram, essas vilas foram sendo demolidas ou descaracterizadas. Hoje, algumas ainda existem, mas são cada vez mais raras, e muitas foram substituídas por edifícios e condomínios. 9. Casas com alpendre e lambril. O charme rústico que sumiu. Essas casas, comuns em cidades pequenas e zonas rurais, tinham um alpendre espaçoso na frente e janelas de madeira com lambris, garantindo um estilo aconchegante e arejado. Eram perfeitas para o clima quente do Brasil, proporcionando sombra e ventilação natural. No entanto, com o avanço da urbanização e a preferência por construções mais compactas e de laje, essas casas foram caindo em desuso. Hoje, restam apenas em fazendas e algumas poucas cidades históricas. 10. Solares senhoriais. O Palácio dos Ricos do Passado. Durante o século XIX, grandes fazendeiros e comerciantes viviam em verdadeiras mansões coloniais, conhecidas como solares. Com grandes salões, pé direito alto e arquitetura imponente, esses casarões eram símbolo de riqueza e poder. Mas, com o tempo, o custo de manutenção se tornou inviável, e muitas dessas propriedades foram abandonadas, demolidas ou transformadas em museus. O que antes era um palácio, hoje é apenas lembrança de uma era de ouro que já passou. O Brasil já teve uma arquitetura rica e diversificada, cheia de história, identidade e tradição. No entanto, muitas dessas casas que marcaram gerações foram desaparecendo, substituídas por construções mais modernas e funcionais. Algumas foram preservadas como patrimônio histórico, mas a maioria foi demolida, esquecida ou simplesmente engolida pelo crescimento das cidades. Agora fica a reflexão. Quantas dessas casas você já viu ao longo da sua vida? Será que ainda existem algumas dessas construções na sua cidade? Você acha que essas casas deveriam ser preservadas ou a modernização é inevitável? Deixe sua opinião nos comentários. Qual dessas casas você achou mais interessante? E claro, se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar, para que mais pessoas conheçam essa parte da nossa história. Se inscreva no canal para mais conteúdos sobre arquitetura, história e curiosidades do Brasil. Até o próximo vídeo.